soy el fuego. Olá, quinto ano! Nós mais uma vez, né? Aulinha de português. Hoje tem novidade, nós vamos fazer correção de atividades. Muito bem, é hora de pegar o livro e colocar na página 78. Nós vamos corrigir da página 78 a 81. Correção de atividades, né? Olha aí vocês, 78 a 81, já pegaram? Todo mundo com seu livrinho na mão, animados para a correção, para saber se estão entendendo o conteúdo direitinho? Vamos lá? Qual a primeira coisa que a tia pede quando vai fazer uma correção de atividades no livro? Alguém lembra? Bem, colocar acima da página o quê? A palavra corrigido e a data em que foi corrigido. Organização é tudo, viu, quinto ano? Então vamos pegar na página 78 e lá em cima na página 78 colocar a palavra corrigido com 2 R's e a data da correção. Certinho? Já colocaram? Podemos iniciar? Vamos lá! Vão acompanhando direitinho aí no livrinho de vocês. Primeira questão. Escreva um trecho do texto O Bicho que tenha um dos sinais de pontuação estudados. Nós estudamos sinais de pontuação, essa aqui é a correção da tarefa de pontuação. E nós vamos pegar lá daquele poema O Bicho, um trecho que tenha um dos sinais de pontuação estudados. A tia colocou aqui um exemplo, apenas um exemplo. Tia Jô, só pode ser essa frase aí? Não, de jeito nenhum. Aqui é só um exemplo que a tia está dando. Quando achava alguma coisa, vírgula, não examinava nem cheirava, 2 pontos. Engolia com voracidade, ponto final. Então esse é um exemplo que pode ser utilizado aí nessa questão. Mas se você utilizou outra frase, não tem problema. A tia colocou aqui aspas. Por que a tia colocou aspas? Porque foi retirado de um texto. A frase não é minha. Se eu estou utilizando a frase de outra pessoa, a tia utiliza aspas, ok? Segunda questão pede assim. Escreva 2 frases em que você pode usar a vírgula. Eu acredito que todo mundo sabe usar a vírgula perfeitamente, porque ela significa uma pequena pausa. Depois a tia vai dar uma olhada nessa questão. Terceira questão, vamos lá, mais uma questão. Crie fala para os personagens. Olha que legal, criar uma falinha para os personagens. Você vai olhar, ver o que eles estão fazendo e vai criar uma fala para esses personagens. Aqui está um personagem, aqui está o outro. Vejam que eles estão conversando, tem um aspecto de sorriso. Olha o dedinho dele apontado. Tia Jô, basta eu escrever aqui no meio do nada, sem linha? Não. Como é que a gente faz fala de personagem de história em quadrinho? Dentro de um balão. Muito bem, sejam criativos. Ele está dizendo assim, será? Como vai, Igor? Estou indo jogar bola. Vamos à quarta questão. Transcreva o seu texto nas linhas abaixo, usando travessão. Em seguida, explique o uso desse sinal. Então, aquelas falinhas que você usou lá aqui, ó, nos balões, você vai transformar em um textinho. Olha aqui, a tia botou assim, como se o primeiro tivesse dito. Como vai, Igor? Como eu estou escrevendo em forma de textinho, a tia tem que usar o travessão. Lá dentro do balão você não precisa usar o travessão, só precisa utilizar o ponto de interrogação. Por que, tia, que não precisa botar travessão lá? Porque lá o balão já indica que é a fala de um personagem. Então aqui você utiliza o travessão, que é a fala do personagem, e coloca o ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Por que a gente utiliza o travessão? Nós vamos colocar na linha embaixo, porque está indicando a fala de alguém, a fala de um personagem. Quinta questão. Leia o texto e pontue-o preenchendo as lacunas. Vamos lá? Animais marítimos. Olha aí a imagenzinha dos animais marítimos, que legal. Águas vivas, vírgula. Caravelas, vírgula. Bagres, vírgula. Raias, vírgulas. Moreias, vírgulas. Ouriços do mar, ponto final. Então, entre os animais marítimos que foram citados, eu coloco a vírgula. Já reconheceu? Fiz uma pergunta, portanto, eu coloco o ponto de interrogação. Pois é, a rara beleza da maioria desses animais marinhos desperta a curiosidade de quem os observa.
Ponto final. Aê, parabéns para quem acertou. Depois do ponto final, letra maiúscula. Aí cabe o aviso, 2 pontos. Eles são belos, mas podem ser perigosos, causando ferimentos e irritações na pele que precisam ser tratados imediatamente. Finalizou o texto? Ponto final. Parabéns para quem acertou. Quem não acertou todos, apaga bonitinho e corrige. 6ª questão. Observe as imagens e desenhe balões com falas para a história. Utilize os sinais de pontuação necessários. Gente, é muito legal criar fala para os personagens. Ainda mais quando você já tem, olha aí, os personagens já estão desenhados, você vê o que está dito aqui no rostinho, na expressão facial, olha. Esse aqui vem todo alegre mostrar o ratinho para o colega dele. O colega dele faz uma cara de que, não gostou muito. Então, vocês vão criar falas, uma historinha bem legal, utilizando sinais de pontuação. Se for pergunta, coloca o ponto de interrogação, coloca a vírgula, sempre dentro dos balões. Muito bem. Vamos à 7ª questão. Leia o texto com atenção. O nome do texto é Mula Sem Cabeça, mas esse texto aqui que tem no livro de vocês, ele não tem nenhum sinal de pontuação. Isso é péssimo, porque a Tia sempre fala que sem sinal de pontuação não se vai a lugar nenhum, porque não dá para entender nada, o texto fica sem sentido. Vamos dar sentido a esse texto? Vamos lá, acompanhe a tia. Você sabe o que é? Pergunta, ponto de interrogação. Depois do pontinho de interrogação, letra maiúscula. É um ser fantástico que solta fogo pelas narinas e pela boca. Ponto final. Ela galopa pela noite, assombrando as pessoas e dando coisas. Ponto final. Que horror! Olha o sentimento expresso. Ponto de exclamação. Conta a lenda que, vírgula, uma pequena pausa. Para se defender da mula sem cabeça, aqui também é uma vírgula, não é ponto final, é uma vírgula. Basta esconder unhas e dentes. Ponto final. Depois do ponto final, letra maiúscula. Não tenha medo. Ponto de exclamação. Não tenha medo, mas não tenha medo. Está lhe dando uma ordem ou fazendo um pedido. A mula sem cabeça só existe na nossa imaginação. Ponto final. Acabou o texto. Vamos lá, tá aqui o textinho. Opa! Olha aí a mula sem cabeça. 8ª questão. Leia a anedota e complete-a com sinais de pontuação corretamente. A anedota é esse textinho mais curto e bem engraçado. Sempre ele é divertido. 2 pulgas consumistas estavam conversando. Ponto final. Ele só declarou uma frase. Durante a conversa, uma perguntou para a outra. 2 pontos. Ponto de... Aí aqui a gente coloca o quê? Um travessão. Por que turma do 5º ano? Porque vai falar um personagem. Se você ganhasse na loteria, o que faria? Ponto de interrogação. Depois de muito pensar, a outra respondeu. 2 pontos. Eu compraria um cachorro bem peludo para mim. Travessão antes da fala do personagem. Ponto de exclamação. Cachorro adora, pulga adora cachorrinho felpudo para poder ficar lá, né? Tudo bem. A próxima questão, nós vamos precisar utilizar esse texto aqui. Através da observação desse texto, você vai responder a essa tabela. Vejamos, vírgula. Primeiro sinal é vírgula. Aí nós vamos ver aqui, primeiro lado tem letra maiúscula, depois da vírgula eu utilizo letra maiúscula, sim ou não? Depois da vírgula eu utilizo letra minúscula, sim ou não? Aí a gente vai lá no texto, procura, busca a vírgula, ó. Tem aqui uma vírgulazinha, depois da vírgula tem letra maiúscula aqui, então eu já coloco, marco o X no não. Tem letra minúscula, marco o X no sim. Tem letra minúscula, mas não tem letra maiúscula. Ponto final. Vamos buscar aqui um ponto final. Aqui, depois de devorados, nós temos um ponto final. Estão acompanhando com o cursor do computador? Muito bem. Depois nós temos o quê? Letra maiúscula. Depois do ponto final, tem letra maiúscula? Sim. Marquem o X. Parabéns para quem acertou.
Depois do ponto final, tem letra minúscula? Não, nunca temos letra minúscula depois do ponto final. Depois do travessão, tem letra maiúscula? Sim. Olha aqui, depois do travessão, tem letra maiúscula. Depois do travessão, tem letra minúscula? Vamos dar uma olhada aqui? Sim, também tem. Oxente, tia Jo, que história é essa? Depois do travessão tem letra minúscula. Nesse caso aqui específico, usa letra minúscula porque ele utilizou travessão para fazer uma explicação de quem está pronunciando a frase. Então, sim para a letra maiúscula e sim para a letra minúscula. Depois do ponto de exclamação. Vamos lá, procurar o ponto de exclamação. Olha aqui, ora bolas. Tem letra maiúscula? Sim, tem letra maiúscula. Tem letra minúscula? Não, nunca tem letra minúscula após o ponto de exclamação. Assim também como o ponto de interrogação. Não existe. Tem letra maiúscula? Sim. Tem letra minúscula? Não. Depois do ponto de interrogação, sempre letra maiúscula. 2 pontos. Depois dos 2 pontos, tem letra maiúscula? Sim. Vamos ver aqui. Depois dos 2 pontos, aqui, letra maiúscula. Nesse texto aqui, tem letra minúscula depois do ponto dos 2 pontos? Não tem. Lembrando que nós estamos analisando esse texto, não os outros. Depois nós temos a 9ª questão, uma questão bem legal, bem interessante. Complete as frases com as palavras do quadro e não se esqueça da pontuação. Nós temos aí as palavras do quadro. Esmalte, pasta de dente, macaco, abacaxi, girafa, várias palavras. E aí você vai colocá-las de acordo com o que pede aqui na questão. Na letra A, no zoológico, eu vi. O que eu vejo no zoológico? Os animais, macaco, girafa e leão. Entre eles, vírgula e o sinal de pontuação no final, ponto final. Mamãe colocou na salada de frutas, maçã, banana, abacaxi e uva, vírgula entre eles. Na farmácia, ela comprou, 2 pontos, porque ela vai citar perfume, vírgula, sabonete, vírgula, esmalte, vírgula, pasta de dente e algodão. Ponto final. Eu acredito que vocês não tiveram dificuldade nessa questão. Questão fácil de entendimento. Ok? Todo mundo entendeu a atividade? Qualquer dúvida que ainda tenha restado, algumas pessoas me procuraram, né, para dar explicação sobre essa questão, né, porque ela requer um pouco mais de atenção, mas eu acredito que agora, com a explicação da tia, tenha ficado tudo correto. Ok, 5º ano? Parabéns para quem acertou. Quem não acertou, mas é super normal, é só corrigir, certo? Parabéns aí para a turma do 5º ano que fez a tarefa direitinho. Vamos lá? A próxima correção, continuando, né? Correção de atividades, página 83 a 85. Agora nós vamos corrigir as questões referentes a tipos de frase. Eita, como eu gosto desse conteúdo, adoro tipos de frase. Acredito que vocês também. 83 a 85. O que a gente faz na página 83, lá em cima? Coloca o que, 5º ano? Corrigido e o dia da correção. Letra linda, no capricho, certo? Posso contar com vocês? Vamos lá, uma nova correção de atividades. Então, nós temos assim, na primeira questão. Pontue as frases usando os pontos de exclamação e interrogação. Vamos utilizar direitinho. Fique aqui. Fique aqui. Temos uma frase exclamativa. Coloquei o ponto de exclamação, ela pode ser exclamativa. Mas quem botou tia Jo? Mas aí está dando uma ordem. Eu poderia botar que é uma frase imperativa? Poderia não, pode, deve. Quem botou imperativa também está corretíssima. Você gostou do filme? É uma pergunta. Eu coloco ponto de interrogação e frase interrogativa. Que maravilha! Ponto de exclamação. Frase exclamativa, está expressando, né? Expressando meu sentimento. Que maravilha! A turma do 5º ano voltou. Que maravilha!
Quando voltaram da viagem? Uma pergunta, ponto de interrogação, frase interrogativa. O professor terminou de contar a história? O professor terminou de contar a história? Uma pergunta, ponto de interrogação, frase interrogativa. Certinho? Segunda questão. Assinale a única resposta correta em cada alternativa abaixo. Vamos lá. Não acordaremos cedo amanhã. Eu estou declarando, mas eu estou negando. Olha aí o nãozinho. Frase negativa. B. Seremos felizes para sempre. Seremos felizes para sempre. Eu estou afirmando que nós seremos felizes para sempre. Então, Xzinho na frase afirmativa. Não posso vender essas maçãs. Negando, frase negativa. Lili fez um bolo gostoso. Eu estou declarando, estou afirmando que o bolo da Lili é gostoso. Frase afirmativa. Até aí, tudo correto, né? Muito bem, estou gostando de ver. Bora lá, que na próxima questão. Terceira questão. Transforme as frases afirmativas em negativas. Como é que eu vou transformar essa frase? Eu digo o quê? O homem gosta de carne. Como é que eu transformo em negativo? O homem não gosta de carne. Ela tem dentes saudáveis? Ela não tem dentes saudáveis. Eu utilizo não para fazer a negação. As pessoas correram na pista. Como é que eu transformo em negativa? Então, as pessoas não correram na pista. O galo cantou na fazenda. Afirmativa. Como é que eu coloco negativa? O galo não cantou na fazenda. Facinho, né? Gostei. Escreva frases imperativas que deem ordem ou conselho para as afirmações abaixo. Então, nós vamos transformar uma frase afirmativa em imperativa, ou seja, dando ordem ou fazendo um pedido. O menino subiu na mesa. Como é uma sugestão aqui de resposta? Desce da mesa, menino. E aí eu utilizo o ponto de exclamação. Se o menino subiu da mesa, eu digo o quê? Desce da mesa, menino. Eu estou dando um conselho, um pedido ou uma ordem. Tia, mas eu coloquei assim, suba na mesa, menino. Também está correto, também é uma frase imperativa. Não precisa ser só desse jeito aqui que a tia colocou. A menina não gosta de estudar. Que pena, uma afirmação tão triste. A menina não gosta de estudar. A tia colocou aqui uma sugestão. Vai estudar, menina. Estou dando uma ordem. Tia, eu coloquei assim. Goste de estudar, menina. Está correto também. Contanto que tenha uma ordem ou pedido. Se tiver ficado alguma dúvida nessa questão, basta recorrer à tia, tá certo? Próxima questão tem assim. Escreva uma frase negativa, uma interrogativa e uma exclamativa partindo das afirmações abaixo. Veja, os atletas correram na pista. Aqui está a afirmação. Então, eu vou ter que transformar essa frase afirmativa em, primeiro, negativa. Se os atletas correram na pista, na negativa eu vou dizer que os atletas não correram na pista. Interrogativo, vou fazer uma pergunta. Os atletas correram na pista? Ponto de interrogação. Tia, esqueci do ponto, pois está errada a questão. Sem o ponto, a questão não está correta. Exclamativa. Os atletas correram na pista. Olha lá, que susto, que surpresa eu levei. Ponto de exclamação. A mesma frase, mudam apenas o ponto ou não e a expressão que a gente usa para falar, para expressá-las. Ok? Depois nós temos assim, o galo cantou na fazenda. Oh, que maravilha, o galo cantou na fazenda. Negativa, como é que fica? O galo não cantou na fazenda. Ponto final. Interrogativa, vocês já são doutores. O galo cantou na fazenda? Ponto de interrogação. Exclamativa, vamos exclamar essa frase? Todo mundo com a tia, junto com a tia. O galo cantou na fazenda. Olha que surpresa, olha que legal.
ponto de exclamação. Não pode esquecer o pontinho. Então, nós temos aqui, classifique as frases em afirmativa, negativa, exclamativa, imperativa ou interrogativa. Vamos classificar. Vamos lá. Que bolo delicioso! Olha a expressão de alegria da tia. Frase exclamativa. Que horas são? Pergunta. Frase interrogativa. Parabéns para quem está acertando. Se não acertou, apaga com todo carinho e corrige. Tem problema nenhum. Fique aí. Frase imperativa. Por quê? Porque eu estou dando uma ordem. Fique aí, menino. Luciana fez o bolo. Eu estou afirmando que a Luciana fez o bolo. Frase afirmativa. Lucy não fez o sorvete. Oh, que pena, Lucy. A gente gosta tanto de sorvete, mas a Lucy não fez. Então, é uma frase negativa. Hoje eu vou ao cinema. Eu estou afirmando. Oh, que vontade de ir ao cinema. E vocês? Mas não pode sair de casa. Todo mundo em casa. Então, assiste a aula da tia Jo. Frase afirmativa. 7ª questão. Transforme as frases afirmativas em frases imperativas que indiquem ordem. A. Espero que eles limpem o quarto. Espero que eles limpem o quarto. Como é, gente, que fica? Como é que eu transformo em imperativa? A mãe chega no quarto e diz assim, espero que os meninos limpem o quarto. Mas eles não limparam, então a mãe tem que imperar, tem que dar uma ordem. Diz o que para os meninos? Limpem o quarto, meninos. Ou então, meninos, limpem o quarto. Certo? Espero que Márcio diga a verdade. Como é que eu falo para o Márcio dizer a verdade? Diga a verdade, Márcio. Fale a verdade, Márcio. Essas são frases imperativas. Espero que vocês façam a lição correta. Se eu quero que os meninos do 5º ano façam a lição correta, como é que eu digo para eles? Façam a lição correta, meninos. Façam a lição, meninos. Espero que você leia este livro. Leia este livro. Leia o livro. Essas são prováveis respostas. Tia Jo, mas minha frase não ficou assim. Eu coloquei assim, espero que limpem o quarto. Assim também não ficou legal. Então, limpem o quarto, meninos. Mas não necessita ser apenas dessa forma aqui que a tia colocou, não. Vocês têm outras formas de dar uma ordem ou fazer um pedido. Essas são apenas dicas da tia, certo? Qualquer dúvida que ficar, recorram ao privado, certo? Fim. Corrigimos as duas atividades. Eu espero que tenha dado para entender direitinho. Estou gostando do comportamento de vocês, estou gostando porque acredito que estão estudando. Revisem, revejam os vídeos. E a tia tem uma tarefinha para deixar para vocês. Sabe qual é? Hoje a tarefa não é no livro. Vamos assistir o vídeo e prestar atenção qual é a tarefa de hoje. Vocês vão pegar uma folha branca, uma folhinha branca, e vão escrever para cada tipo de frase um exemplo. Um exemplo de frase negativa, um exemplo de frase afirmativa, uma de negativa, outra de imperativa, exclamativa e interrogativa. Certo? Uma frase bonita, legal. Eu quero que vocês façam na folha aquela borda bonita, colorida. Pode desenhar alguma coisa que tem a ver com a frase, certo? Bem bonito, bem no capricho, com a letra linda. Procura fazer retinho. Aí bota frase afirmativa e coloca um exemplo de frase afirmativa. Frase negativa e um exemplo de frase negativa. Tia, precisa fazer na cartolina? Não. Basta fazer numa folha branca. Tia, eu não tenho folha branca em casa. Pega uma folha do caderno de desenho, corta aquela ponta bonitinha e faz bem colorido, bem bonito, um exemplo de cada tipo de frase. Deu para entender? Um exemplo de cada tipo de frase bem bonito, bem organizado e bem colorido. A partir das 2 da tarde, 2h30, a tia vai receber a foto no PV e dá aquele legalzinho para vocês. Tá certo? Beijinho, até a próxima aula. Cheiro da tia Jo.